Jesus, Ele nos remete ao Espírito Santo. Jesus nos leva ao Espírito Santo naquela conversa dele com Nicodemos. Nós sabemos que Nicodemos ele queria ter a convicção de ir para o reino de Deus. Nicodemos queria estar no reino de Deus. Essa resposta ele tinha que obter. Sua grande dúvida, que a sua religião não conseguia sanar, é a certeza ou não de que estaria no reino de Deus. Ele estava oscilando nessa dúvida. E sem dúvida alguma, essa incerteza de estar ou não no reino de Deus preocupava Nicodemos. De que me vale ficar numa religião 10 anos, 20 anos, 60 anos, 80 anos, a vida toda, e não ter a certeza de estar no reino de Deus? Essa era a grande preocupação de Nicodemos. Obter a certeza de estar no reino de Deus. É aí que ele vai buscar alguém que está lá na periferia. Um jovem de 30 anos de idade chamado Jesus de Nazaré. Ele sabe do que esse jovem está fazendo. Somente um homem de Deus poderia fazer o que Jesus fazia. Curava enfermos, ressuscitava mortos, encantava o povo com a sua nova doutrina. E ele via que aquela doutrina de Jesus Cristo estava confundindo os principais dos fariseus, os sacerdotes da época. E via naquele jovem da periferia Jesus algo de extraordinário. Não podia ser da terra. Aquilo era um sinal de Deus. Nicodemos era um homem esperto, inteligente, rico, consciente. Era um homem que ocupava o ranking de primeiro lugar na sua sociedade. E por tal posição, ele queria chegar até Cristo. Mas havia essa barreira socioeconômica que separava Nicodemos de Jesus Cristo. Ele, um homem de centro, rico, e Jesus de periferia, pobre. Este um grande efeito social. Ele não podia ser visto no meio da prole, da pobreza, lá na periferia. Mas ele tinha essa grande necessidade, resolver o seu problema espiritual, de estar no reino de Deus. Ele dava uma grande importância a esse assunto, estar no reino de Deus.
ter a certeza de que está no reino de Deus. Quer dizer, o igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo, a instituição religiosa. Não estava em primeiro plano. Por quê? Não estava lhe trazendo a certeza. Tinha um vazio no espírito de Nicodemos. Quero estar no reino de Deus. Tenho que buscar essa certeza. Essa pergunta é a pergunta básica que os religiosos de nossos dias, os denominacionalistas, os tradicionalistas, os igrejeiros, devem se fazer também. A pergunta de Nicodemos: estou no reino de Deus? Ou estou no campo igrejeiro, denominacionalista, tradicionalista? Aonde desfruto da companhia social do homem, da amizade do homem, dos afagos do homem. Nicodemos dava mais importância estar no reino de Deus. E como estar no reino de Deus era a prioridade de Nicodemos, Nicodemos arruma uma estratégia para estar com Jesus Cristo e tirar a sua dúvida, resolver a sua equação. Ele tinha esse grande problema: estar no reino de Deus. Então a gente pode ver a equação aí: estar no reino de Deus é estar no mundo religioso, no mundo das religiões, no mundo das instituições religiosas. Foi essa equação aí que tinha que ser resolvida que levou Nicodemos a buscar estar presente diante de Jesus Cristo. Então ele tinha que elaborar uma estratégia. Não podia ser visto. Nicodemos não podia ser visto, não podia ser reconhecido. Ele tinha que se submeter a essa situação, ir até a periferia e encontrar-se com este jovem da periferia, Jesus Cristo. Esse jovem pobre, ele, um homem rico, uma barreira socioeconômica. Uma barreira socioeconômica que mostra a diferença e a separação. O dinheiro e a posição separa do outro. Vivem na mesma sociedade, mas se sentem diferentes. Um pobre e outro rico. Mas agora Nicodemos vê algo diferente. Algo diferente naquele pobre, homem da periferia, Jesus Cristo. Ele tem algo que os ricos, os do centro, os instruídos, os sábios da época não têm. Não há operação de milagre na sabedoria do homem. Não há operação de milagre no braço do homem. Mas naquele jovem da periferia havia essas coisas extraordinárias que braço humano algum pode realizar. Havia prodígios e milagres. Isso fazia a diferença
Isso fazia diferença no estado religioso, com Deus e sem Deus. Jesus demonstrava algo diferente dos demais. E isso chamava a atenção. E Nicodemos via que não somente chamava a atenção dele, como chamava a atenção de todos os homens da nação. Que homem é esse? O próprio Herodes queria ver de perto Jesus. Queria ter oportunidade de conhecer esse homem. Pois Herodes tinha uma dúvida: o que é isso? E perguntava: o que é isso? Então uns falavam: é um profeta que se levantou no meio do povo. Outros falavam: é João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. Mas Herodes dizia: não é possível. Eu mesmo mandei tirar a cabeça de João Batista. Era meu prisioneiro. Eu cortei a cabeça de João Batista. Não pode ser João Batista. Então, a presença de Jesus Cristo naquele contexto da Judéia agitava o mundo judeu. Os ricos queriam saber o que estava se passando, pois o povo estava indo buscar Jesus Cristo. E o povo se deleitava dos seus ensinamentos, pois Jesus ensinava diferente. O povo olhava Jesus com uma outra perspectiva. Muitos se assombravam dentre o povo. De onde vem essa autoridade desse homem? Ele faz coisas fabulosas. De onde vem a autoridade desse homem? E muitos dos sacerdotes vinham até Jesus e falavam: de onde vem essa tua autoridade? Quem te deu essa autoridade? De onde procede? Mas para estes doutores em teologia, que vinham buscar essa ciência dele, ele não respondeu, a não ser com outra pergunta. Olhem para João Batista. De onde vinha a autoridade de João, disse Jesus. Aí, eles consideraram entre si: se falarmos que veio de Deus, essa autoridade de João Batista, o povo vai nos dizer: por que então vocês não acreditaram em João Batista? Se nós dissermos que a autoridade de João Batista é terrena, o povo nos apedreja, porque o povo sabe que a autoridade de João Batista vem de Deus. Então eles consideraram, eles disseram: nós não sabemos de onde vem a autoridade de João Batista. E assim Jesus falou: se vocês não sabem de onde vem a autoridade de João Batista, eu também não vou falar de onde vem a minha. E aqueles doutores em teologia saíram da presença de Jesus sem ter a certeza de onde vinha a autoridade de Jesus. Jesus abalou a sociedade de então com os seus feitos. E isso chamou a atenção de todo mundo, e Nicodemos era um homem que estava ligado. Então ele tinha necessidade de ir até Jesus para resolver o seu questionamento.
Ele era um religioso. O religioso é o reino de Deus. Ele via na periferia um homem pobre que estava distante dele, mas que tinha algo que era divino. E que ele é um homem religioso do centro e os demais do centro não possuíam esta referência, este sinal do divino em suas vidas. Esse jovem podia responder ao seu inquieto espírito se ele estava no reino de Deus ou não. É aí que está a questão. Então ele vai até Jesus Cristo à noite, pois à noite seria difícil de ser reconhecido. E haveria dúvida sobre a sua presença, estada na presença de Jesus Cristo. Parece que o homem sempre quer andar na dúvida. Ele quer andar na noite para não ser percebido. Ele vai na noite para não ser percebido. E Jesus percebe o problema dele. É, Nicodemos, por esse caminho que você está, o caminho da religião, da sinagoga, do igrejismo, do denominacionalismo, você não vai para o reino de Deus, Nicodemos. O quê? Não é possível? Eu vivo na sinagoga. Eu tenho esses ensinamentos desde Moisés. E Deus se manifestou e se manifesta a seu povo através do templo. E você, Jesus, está dizendo que eu não vou para o reino de Deus? Eu sou um homem do templo? Não vai, Nicodemos. Pois que Jesus disse para o religioso, o igrejeiro, o denominacionalista, o tradicionalista, Nicodemos, você não vai para o reino de Deus no lugar que você está. Mesmo que você seja um teólogo, um doutor em teologia, que ensine doutrinas, que ensine tradições, você não vai, Nicodemos. O que é que eu devo fazer então, Jesus? Você puxou meu tapete? Você destruiu meu fundamento? Meu fundamento é igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo do meu povo. O que é que eu devo fazer? Aí Jesus remete Nicodemos para o verdadeiro lugar, o fundamento. Jesus coloca Nicodemos, um príncipe do povo judeu, no verdadeiro fundamento. Tirou o fundamento religioso, o igrejismo, o denominacionalismo, as instituições religiosas, e disse: por esse caminho, Nicodemos, você não vai para o reino de Deus. Você tem que nascer de novo. Nascer de novo. Isto é, ser uma nova criatura. Se o teu caminho não levar você a ser uma nova criatura, Nicodemos, você vai se tornar um grande religioso. O povo vai admirar as suas doutrinas, seus dogmas, suas lições. Mas, Nicodemos, você não irá para o reino de Deus.
Nicodemo ficou desesperado. Eu quero estar no reino de Deus. É importante para mim estar no reino de Deus, é o que importa. Então Jesus disse: tem que sair desse reino do religioso, Nicodemos. Tem que sair desse reino do religioso. Religioso não é garantia de estar no reino de Deus, Nicodemos. Você entende? Bom, Jesus, realmente está difícil. Eu passei a vida toda, desde criança, agora sou um homem velho, tomando lições da tradição religiosa. Nunca ninguém me falou como você está falando, Jesus. Agora, você me tirou o fundamento. Eu estou com as minhas pernas no ar neste momento. Pois é, Nicodemos, você tem que ser remetido a um outro lugar. E esse lugar chama Escritura Sagrada e Espírito Santo. Escritura Sagrada e Espírito Santo. Isto é, você tem que nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Eu sei que você não entendeu. Eu vou te dizer mais uma vez. Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Ainda você não entendeu, Nicodemos. Para você estar no reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito. Será que ficou alguma coisinha na sua cabeça, Nicodemos? Será que você conseguiu, Nicodemos, ver essa verdade? Você tem que nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Você tem que quebrar esse estado religioso. Religioso não é garantia de estar no céu, Nicodemos. Um dia. Você entendeu? Não. Você tem que nascer da água e do Espírito, Nicodemos. E assim você se tornará uma nova criatura, um cidadão do reino de Deus, Nicodemos. Isso é que importa. Importa você ser cidadão do reino de Deus, Nicodemos. Isto é mais importante do que você ser um religioso. Um religioso é mais importante do que você ter fama no seu meio, na sua comunidade. Valeu, Nicodemos? Você tem que nascer de novo. Qual a maneira? Da água e do Espírito. Isto é, da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então, Jesus estava recomendando Nicodemos a buscar o Espírito Santo. Jesus, certa feita, disse: se vocês não forem trazidos a mim pelo Pai, vocês de forma alguma virão a mim. O quê? Se o Pai não trouxer vocês a mim, vocês de forma alguma virão a mim. O que é isso, Jesus? O teu Pai vai pegar eu pela mão e trazer, me levar até você, Jesus? É isso mesmo. Que ensinamento diferente. Para mim ir até Jesus, eu tenho que ser conduzido pelo Pai. Que ensinamento diferente. Onde é que eu vou achar teu Pai? Quem é teu Pai, Jesus? É uma grande questão. Muita gente quer ir a Jesus sem ser conduzido pelo Pai. Estão sendo conduzidos pelo quê? Pelas ideologias religiosas, pela religião. E religião não é garantia de se obter o resultado. Então, qual o caminho seguro? Jesus está dizendo. Você tem que ir a Ele através do Pai. Quem é o Pai de Jesus?
Quem é o pai de Jesus? É um problema sério. Nós temos que descobrir quem é o pai de Jesus, porque às vezes nós não sabemos. Eu vou adiantar aqui. O pai de Jesus é o Espírito Santo, porque quem cobriu Maria foi o Espírito Santo. Aqui na terra, o pai de Jesus é o Espírito Santo. Novamente, Jesus nos remetendo ao Espírito Santo. Aí está o grande segredo para estarmos no reino de Deus. A nossa segurança em estar no reino de Deus passa pelo Espírito Santo. Essa recomendação Jesus disse a Nicodemos: você tem que nascer da água e do Espírito. Jesus recomendou Nicodemos ao Espírito Santo. E outra vez Jesus está dizendo para o povo: vocês têm que vir a mim, mas através do Pai. Sem o Pai, vocês não virão a mim. Jesus estava dizendo do Espírito Santo. Jesus nos remetendo ao Espírito Santo. Aí seremos novas criaturas, cidadãos do reino de Deus. Valeu, né? Nós vimos a diferença da nova criatura e do religioso. Nova criatura, produto do Espírito Santo, nos levando a Jesus Cristo, a palavra. Religioso, produto das doutrinas, dos dogmas, das religiões. Deu para ver a nitidez, né? Dois caminhos. Um torna religioso, o outro torna nova criatura, o cidadão do reino de Deus. Um se torna religioso, cidadão da instituição religiosa. O outro se torna nova criatura pelo Espírito Santo, cidadão do reino de Deus. Valeu? Valeu, né? A partir de hoje você vai ter certeza do seu caminho e sair do mundo da religião, sair do caminho do religioso e se converter para o reino de Deus, a vida eterna, Espírito Santo, a vida de Deus. E o Espírito Santo traz a vida de Deus, e a vida de Deus é Jesus, o poder de Deus. Amém. Senhor, obrigado por essas palavras maravilhosas que nos tira do mundo do religioso, das religiões, do vinho velho e nos leva ao vinho novo, ao Espírito Santo, aquele que traz Jesus Cristo para dentro de nós, a vida de Deus. Amém. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, saindo das nossas vidas, da cabeça à planta dos pés. Vocês estão amarrados. Todo espírito de morte e de enfermidade. Sai nosso aparelho urinário, sai nosso aparelho digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, sai nossos ouvidos, todo mal. Sai também dos nossos órgãos internos, todo mal, toda infecção, toda moléstia, toda doença. Em o nome de Jesus Cristo. Sai também todo espírito nervoso, ira, rancor, mágoa, tristeza, depressão de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Sai todo espírito de pobreza, miséria, desgraça de nossas vidas e de nossos países, em o nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.